Boa noite, bem-vindos a mais uma live de segunda aqui da Rede Cruzada. E hoje o nosso papo é sobre nossa forma de fazer as coisas, nosso jeito de ser, a jornada que a gente vem fazendo de mudanças da nossa cultura, do nosso modelo de gestão. Vai ser um papo muito bom para compartilhar de que forma a gente vem se adaptando aos novos tempos, de um contexto cada vez mais de complexidade, de incerteza, de ambiguidades no mundo e, consequentemente, na educação. Então é essa história que a gente vai contar para vocês. Eu falo a gente porque a gente resolveu hoje que vai ser um grande pupurri, com a liderança da Rede Cruzada. Eu vou ter a oportunidade de trocar figurinhas com vários dos nossos gestores, as líderes, coordenadoras das nossas unidades, as nossas gestoras dos temas que são transversais da Rede Cruzada, e vai ser muito bom. Então, boa noite para todo mundo. Estou esperando aí um pouco mais de pessoas entrarem, Vamos dar aí mais um ou dois minutinhos para a gente começar o nosso bate-papo hoje sobre a Rede Cruzada. Grande Caruso, tudo bem? Que honra ter você por aqui. Vamos ver quem já chegou? Só para eu dar boa noite aí para todo mundo, já tá nosso time. Márcia, Tânia, Patrícia, Isis. Boa noite todo mundo que está chegando. Camila. Opa, ótimo. Olha, estamos com uma audiência legal hoje, hein? Cedinho, a galera entrando. Tião, boa noite. Que honra ter você aqui para escutar a gente conversando. Você, que tem sido aí, um parceiro grande, desse processo, essa metamorfose da Rede Cruzada. Oi, Paula. Paula, pensei que você ia estar viajando. Você deve estar escutando aí do aeroporto. Caramba. Oh, coisa boa. Então, vou dar só mais um minutinho para a gente começar, tá? Como eu comentei, hoje a gente vai estar falando do processo de mudança cultural e do modelo de gestão da Cruzada. Boa noite, Nice. Rodrigo entrando também, que tem aí um papel super relevante como presidente da Rede Cruzada nesse assunto que a gente vai tratar hoje. Muito bom. Oi, Nath. Boa noite. Então, vamos lá. Bem, como eu comentei, a gente hoje vai fazer um grande pupurri com líderes da Rede Cruzada, conversando sobre esse processo de adaptação, eu prefiro dizer assim, de crescimento da Rede Cruzada no que tange a sua forma de fazer as coisas e mesmo no seu jeito de ser. Eu quero começar primeiro lembrando para todo mundo que a gente está falando de uma instituição centenária e que particularmente nos últimos 30 anos, para a gente botar um número redondo, tem se dedicado à causa da educação, a educação como
a grande estratégia, né, de busca de equidade, de justiça social no nosso país, como uma grande forma, né, da gente minimizar as diferenças que a gente tem na nossa sociedade. E nesses últimos 30 anos, o que eu pude observar, e eu vou dar um depoimento pessoal, né, porque eu estou tendo o privilégio de estar na Rede Cruzada há cerca de 2 anos e meio, e eu pude observar a grande confiança que tanto os nossos beneficiários quanto os nossos investidores têm no trabalho que é feito. E esse legado é que tem permitido a gente pensar, né, em continuar crescendo de uma forma muito orgânica e se adaptando aos desafios aí dos nossos novos tempos, né? Então, essa relação de confiança, ela se dá particularmente, né, num trabalho pedagógico muito sério, muito correto, e também numa gestão muito transparente e muito sólida, né? Não por acaso, inclusive, né, há uns 4 anos atrás, nós tivemos o privilégio de ter a consultoria, né, da Falcone, né, uma das grandes empresas de consultoria empresarial do Brasil, e que, né, ajudou a gente a alavancar a nossa gestão. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, né? Quando o Rodrigo, né, que também, né, era recém-chegado como presidente da Rede Cruzada, me convidou para trabalhar aqui e ter essa oportunidade, né, de fazer parte da Rede Cruzada, eu não tinha, né, praticamente nenhuma experiência com o terceiro setor e era um amante, um amador da educação, né? Até mesmo porque eu, além de ter sido professor em alguns momentos da minha vida, eu sou pai de 5 filhos, então não dá para ignorar o tema educação, sendo pai de tanta gente, né? Mas eu cheguei encantado e com 30 dias, a Lia e o Rodrigo, né, a Lia Carvalho, né, nossa matriarca, se eu posso dizer assim, eles me perguntaram quais eram as minhas primeiras impressões depois de 30 dias na Rede Cruzada. E eu disse, né, olha, me impressionava como tudo funcionava e como o trabalho era muito bem feito, tudo correto, tudo muito organizado. Mas, por outro lado, era isso que me incomodava, né? Eu tinha uma fantasia de que num espaço de educação eu visse as coisas um pouco mais desorganizadas, né? Desorganizadas no sentido de mais vivo, mais orgânico, principalmente quando a gente fala de educação infantil, educação de jovens. Quando eu faço a correlação, né, da juventude, da infância, eu vejo muita bagunça, mas uma bagunça com propósito, né? A brincadeira, a exploração, a tomada de risco, o encantamento, a magia. E de uma certa maneira eu vi há 2, 3 anos atrás, quando eu cheguei, as coisas muito arrumadinhas, e tão arrumadinhas que eram muito separadas, né? Encaixotadas. Foi quando eu compartilhei com a Lia e o Rodrigo uma visão de que esse processo podia ser mais orgânico e mais desestruturado, se é que a gente pode dizer assim, né? Onde a gente, eu vou usar um termo que tem muito a ver com a pandemia, né? A gente se contaminasse mais nas relações uns com os outros. Eu via as unidades trabalhando de uma maneira belíssima, mas um pouco separadas, os papéis muito demarcados entre quem era liderança, quem era execução, quem era sede, quem era unidade, quem era da saúde, quem era do social, quem era da pedagogia. E eu
comecei a compartilhar, né, não só com o Rodrigo, mas também com a equipe, a perspectiva da gente ter uma organização mais junta e misturada, para usar aí expressões, né, dos dias de hoje, né? Fazer as coisas um pouco mais misturadas, e não só dentro da organização, mas também com nossos beneficiários, com nossos investidores, e a gente criou um sonho, e a gente vem criando esse sonho, e é sobre esse sonho que a gente vem reconstruindo, que eu quero compartilhar com vocês. E para começar o bate-papo, eu vou convidar a nossa gestora que tem mais tempo de relacionamento com a Rede Cruzada, que é a Márcia. Eu já vou chamá-la aqui. Deixa eu só encontrá-la. Márcia. Vamos ver. Oi! Tudo bom? Tudo bem, Márcia? Tô te escutando baixinho. Deixa eu ver Ah, se não, o melhora problema é aqui. meu. Peraí, o problema é meu. Tá ótimo. Melhorou? Melhorou, não, era o problema meu que eu tinha deixado no volume baixo. Então, gente, para quem não sabe, né, a Márcia é a nossa decana na gestão da Rede Cruzada. 22 anos de casa, então ela tem muito, né, dessa história belíssima que vem sendo construída, e ela vem participando de uma maneira aí, né, como uma das protagonistas dessas mudanças, né, dessas alterações que a gente vem fazendo. E aí, Márcia, como é que você pode contar para a gente, né, nessa trajetória sua de acompanhar a história, né, a evolução da Cruzada, o que tem acontecido aí nesses 2, 3 últimos anos? Então, assim, eu vejo a Cruzada no processo de crescimento, como a gente sempre fala, de metamorfose contínua, né, da Cruzada, devido a esses novos tempos, a dinâmica da história que a gente tem. Mas isso, eu acho legal até falar que a gente conversou outro dia sobre isso, né, que isso é uma característica da Cruzada, né? Ao longo dos seus 100 anos, ela se reinventou diversas vezes, né, por conta mesmo dessas mudanças da sociedade, dos desafios do mundo atual, né, e das demandas que se encontravam. Então, eu acho que essa é a diferença da Cruzada, sabe? Ela consegue perceber isso e se reinventa, né, vai se ajustando a cada momento, e eu acho que isso faz toda a diferença numa instituição centenária, sabe? Consegue perceber Fantástico. isso. E a Márcia, ela é a coordenadora, né, da nossa unidade em Jacarepaguá, que é a Casa Emilian Lacai. Né? Lá, além né, do trabalho com educação infantil, tem um trabalho fantástico intergeracional, onde, né, a galera de lá faz um trabalho de muito tempo e belíssimo, com 65 idosos. Então, as crianças da creche têm o privilégio de terem 65 vovôs, né, Márcia? E é um trabalho lindo. E a gente, né, eu fiz um comentário aqui, Márcia, de que eu, quando cheguei, me chamou a atenção, né, de que, apesar de tudo funcionar muito bem, funcionava de uma maneira um pouco separada, né? As unidades fazendo seus trabalhos belíssimos, mas dentro, né, dos seus próprios muros. E a gente começou a discutir um modelo de gestão mais transversal, mais colaborativo entre as casas. Como é que você tem percebido isso? Assim, nós temos uma característica, porque a Cruzada tem os braços bem longos, né? Nós temos unidades no Rio de Janeiro, em São José do Vale do Rio Preto, e a distância física também proporcionava isso um pouco, né? Não tinha tanta essa interação. E aí, nesses últimos 3 anos, a gente percebeu que a distância física, lógico, que ela é fato, mas, né, a tecnologia está aí, né? E a gente pode usar isso a nosso favor, né? E a gente tem usado isso muito, e tem sido assim, é legal perceber que não é só com coordenação, com gestão, nas próprias unidades, nos outros setores estão trocando, e está sendo muito rico. A gente percebe assim como está sendo gostoso perceber o crescimento dos setores, né? É uma troca genuína, sabe?
E isso tem feito muito bem a toda a equipe. Os relatos nas reuniões e conversas, ou então assim, não, poxa, isso aqui é legal. Não, mas foi o pessoal da Dashu que me explicou. Não, isso aqui eu vi com a menina lá da Leila. Eu olho assim, hã? Sabe, a gente. Porque elas estão trocando, e não só em reuniões, encontros. Começou a ter parcerias no particular, então elas têm essa troca também. Ai, que Eu acho que legal. isso, eu acho que isso está sendo muito enriquecedor para a instituição, sabe? Para nós, enquanto pessoa, porque eu acho que aquele famoso pode ser. Normal, todo mundo fala assim, isso já acontece. Mas quando duas pessoas se encontram com dois pedaços de pão, né, e trocam, cada um está levando um outro pedaço de pão. E quando a gente troca conhecimento, a gente está saindo com o nosso conhecimento e o de outro. Então, isso está sendo, sabe, está Acumula, né? agregando, acumula, está agregando muito. Isso tem sido fantástico. Eu acho assim, é, a pandemia, quando a gente para pensar a pandemia, a gente pensa em todos os problemas que tem. E aí, quando converso com meus amigos, eu falo assim, gente, eu tive tanta coisa boa na pandemia, né? Porque o trabalho parou, ficou remoto, né? Então, a gente vê vários locais conversando sobre trabalho, que foi uma coisa muito enfadonha, né? Para várias empresas, a gente sabe disso. E a gente se reinventou de tal jeito durante a pandemia, que a gente foi se realimentando, que assim, passou um ano, né? Claro que a gente sente com diversas outras coisas, mas isso foi meio que ocupando espaços vazios, sabe? Então acho que por isso que a Perfeito. cabecinha de todo mundo tá boa e tá ligada, sabe? A gente está voltando no presencial no 220, que a gente não Não, é conseguiu parar, sensacional. sabe? Não, e você comentou uma das coisas, né, que a gente tem feito foi justamente sair, né, de um modelo por unidade para um modelo por assuntos, né? Então, como vocês devem imaginar, a gente tem um trabalho integrado entre o pedagógico, o social, a área de saúde e o que a gente está vivenciando hoje, inclusive, né, eu vou pedir para a Márcia explicar um pouquinho, é que a gente criou núcleos entre as unidades. Então, hoje, a gente tem, por exemplo, um núcleo social que é facilitado, né, mediado pela Márcia, em que a gente tem todas as nossas, né, assistentes sociais trabalhando juntas pelo aspecto, né, social, do serviço social da Rede Cruzada. Como é que isso tem funcionado, Márcia? Então, assim, a gente está se reunindo uma vez por semana. O que acontece? O serviço social ele veio assim, meio que inspirado, né, pela essa nova posicionamento da Cruzada, essa transição que é da instituição, também é nossa enquanto é, profissional, né? E a gente está se reunindo semanalmente para a gente, em conjunto, pensar esse propósito. Nós tínhamos um propósito, é claro, da própria profissão, dentro da instituição, mas qual seria o propósito dentro desse novo olhar, né? E aí seria assim, um propósito. Que sai do para o com, né? Como a gente tem conversado um pouco isso, né? Que sai né? Do para o com. Então, assim, a gente tem se debruçado muito num trabalho de mobilização comunitária e familiar, que a gente acha que esse é o caminho para o serviço social nesse momento, onde a gente quer que né, outra que a gente tem conversado bastante, que a cocriação, né, seja a chave mestre desse trabalho, né? É claro que a gente já tem um vínculo, uma intimidade com nossas famílias, com nossas comunidades do entorno, mas agora a nossa proposta é audaciosa, digamos assim, né? É de que eles se apropriem, né, ainda mais da instituição e todos possam contribuir, né, para a construção do dia a dia, do nosso trabalho, né, da própria instituição. E o nosso desafio é que todos juntos, né, queiram, né, eles estão querendo fazer acontecer, né? Eu acho que fazer acontecer aquilo que é interessante vamos falar, de real relevância, assim, sabe? Perfeito. Para eles, para a família, para a comunidade, que faça sentido para eles, sabe? A gente precisa alinhar desejos, possibilidades, realizações, o mais próximo do concreto deles, sabe? Que realmente venha Nossa, fazer a diferença e agregar naquela família, naquela comunidade. Acho que ele é mais ou menos desse fantástico. tipo. Não, fantástico, Márcio. Eu vou até reforçar, porque eu acho que essa é uma das, realmente um dos pilares desse trabalho que a gente vem fazendo, né? A Márcia coloca, né, da gente, tradicionalmente no terceiro setor, quando a gente tinha, né, eu não estou falando da Rede Cruzada, eu estou falando do terceiro setor em geral, quando a gente tinha aquele viés assistencialista, era sempre de fazer alguma coisa
para alguém, né? E hoje a gente entende, pelo menos na Rede Cruzada, que a gente precisa fazer com, né, o nosso beneficiário, a nossa comunidade, o território onde a gente está presente, fazer as coisas com eles, né? Porque aí sim, como você falou, a gente vai capturar e vai compartilhar expectativas, desejos, necessidades, problemas, sonhos, e vamos fazer isso juntos, né? E a gente está nessa migração. E o núcleo do qual a Márcia, né, ela coordena, ela faz a facilitação, tem justamente esse perfil, esse objetivo, né, de mobilizar a comunidade, mobilizar as famílias, não mais apenas como beneficiárias, né, mas como agentes protagonistas da própria transformação social, né, da sua própria transformação. Excelente. E aí, Márcia, eu queria convidar agora a Tânia para falar de um trabalho importantíssimo que vem sendo feito com as famílias, né? Que é um passo que a gente vem dando, deixa eu procurá-la aqui para convidá-la, para se Trabalho juntar lindo a e gente. maravilhoso. Trabalho lindo e maravilhoso, apaixonante, por sinal. Ó, enquanto eu chamo ela, você já pode ir engatando. Então, o trabalho que, que o Renato está comentando é sobre o Famílias em Foco. Nossa, gente, vocês não têm noção, isso começou na época da pandemia, né? Para a gente ter um trabalho com as famílias meio que despretensioso, assim, né, Renato? Não era nada muito. E a coisa tomou um vulto e uma forma que ele hoje assim, não consigo pensar cruzada sem o Famílias em Foco, sabe? Assim, eu acho que ele está já no DNA da instituição. Mas, assim, a Tânia acho que pode falar dele com muito mais propriedade e dividir um pouco com a gente, né, Taniquita? Olá, boa noite. Você também, com muita Oi, Tânia. propriedade. Oi, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Estava ansiosa por essa live, né? Eu acho que, assim, eu depositei minhas fichas, né? Porque eu achei que a gente precisava, né? Mostrar a cara da Rede Cruzada, né? Quem está ali por trás. E foi muito legal. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Então, você falou de famílias em foco, né? Mas antes eu queria colocar para vocês, né? A minha visão, assim, que eu percebo que a Rede Cruzada está construindo uma nova era, né? E como a Márcia falou, isso é uma característica da Rede Cruzada, né? De uma instituição centenária. E, sim, a minha visão é que a gente foi convocada, né, por você, né, com muita responsabilidade, mas muito desafiador, né, o que você trouxe para a gente. E num primeiro momento foi um pouco a gente ficou um pouco assustados, né, com aquilo tudo, mas a Márcia falou muito bem, a gente sempre teve essa característica, né, por mais assustados que a gente fique, a gente vai. Tá com medo, mas vai, entendeu? Então, e é isso que ela falou, eu acho que, e você falou muito bem, né, uma coisa muito mais integral, que eu acho que a gente fazia, mas fazia, assim, individual, e faltava essa coisa global, né, essa coisa que eu coloquei aqui, que a gente está garantindo, né, um direito à educação, não só para as nossas crianças, mas para as nossas famílias, de uma maneira muito mais profunda, as nossas famílias, o nosso território, e dentro disso a gente criou, né, esses núcleos, essas coisas que conversam e vão se somando e fazendo uma grande obra, né? Tânia, Então, sabe uma isso é coisa muito que eu acho interessante? É como a Márcia comentou, o Famílias em Foco surgiu por uma demanda da pandemia, que nós Sim, identificamos que havia, né, uma necessidade da gente se aproximar ainda mais das famílias e fazer uma escuta de todos os sim, desafios que todos nós temos vivido com a pandemia.
E acabou que a gente percebeu que era uma demanda reprimida que vai além da pandemia, né? Porque eu acho que um aprendizado que a gente está tendo com Famílias em Foco é que quando a gente se escuta, a gente não compartilha só as dores, né? A gente compartilha as saídas para essas dores, a gente compartilha a cura, né? Sim, sim. E como você e a Márcia colocaram, né? A gente viu uma necessidade, mas a gente não dimensionou, inclusive, o tanto que o projeto, né, se transformou. E quando a Márcia fala assim, nossa, nós tivemos muitas coisas em relação à pandemia, muitas tristezas, mas nós tivemos também muitos ganhos, né? O Famílias em Foco foi uma aprendizagem para a gente que mais eu acho até que para a gente, porque a gente não tinha dimensão e nós aprendemos muito, estamos aprendendo muito. E a gente continua aprendendo, isso é diário, a cada encontro, gente. E aí você está puxando um fio aqui, que eu primeiro vou ter que explicar para o pessoal o seguinte. Infelizmente, o Instagram tem uma limitação da gente ter no máximo 3 pessoas. Então, eu queria, primeiro, agradecer demais a Márcia, né, pela contribuição dela, pelas coisas que ela trouxe. E eu vou me despedir dela porque eu vou chamar a Patrícia. Por quê? Porque a Tânia acaba de trazer um assunto do pedagógico, né? Todos nós estamos aprendendo, né, nesse processo. Ou seja, quando a gente pensa que está num espaço de educação para crianças, para adolescentes, a gente começa a ter a clareza de que esse espaço é de aprendizagem para todos nós, né? Para as famílias, para nós mesmos, para os colaboradores, para os investidores, para todo mundo. E aí eu vou chamar a Patrícia, tá bom? Márcia, obrigado! Tchau, tchau, gente. Estou aqui torcendo por vocês. Valeu! Meu aprendizado. A Márcia sai ou eu que tiro ela? Normalmente você que tira, mas eu não sei como é que eu tiro. Tá, eu saio, pode ser, eu saio e entro de novo, vai lá. Ai, tá ótimo. Então, e você, né, estava chamando a atenção, todos nós aprendemos. Enquanto a Patrícia está entrando, oi, Patrícia. Patrícia. Oi, gente, boa noite. Oi. Eu queria destacar o núcleo que você tem liderado, né, Tânia? Que é o núcleo da saúde, onde até então a gente tinha uma perspectiva, né, do trabalho na saúde muito voltado, né, à enfermagem, a tratar, né, de eventuais situações, né, de doença que surgissem ou de acidente que surgisse nas unidades. A gente também tinha tem um trabalho, né, relacionado à prevenção através do controle, né, da vacinação, onde a gente é muito sério e responsável com isso. E está aí a pandemia, né, mostrando a relevância disso. Mas a gente está mudando um pouco essa perspectiva, né, Tânia? De, além de trabalhar entre as unidades, começar a entender o conceito de saúde de uma maneira um pouquinho diferente, né? Sim, a gente está trazendo o conceito, né, da salutogênese, que mudou o paradigma, muda o paradigma de que a saúde tem que só focar na doença, e a salutogênese traz a origem da saúde, que a gente precisa focar no saudável. Não esquecendo, nós não vamos esquecer da vacinação, né, do machucado, da medicação, nada disso. Mas nós vamos focar muito na saúde integral, na saúde física, emocional, social, e uma coisa fantástica que esse conceito traz, que é a saúde espiritual. Claro que a gente teria que ter uma live para eu estar falando da salutogênese, né? Porque é um conceito que muda totalmente o paradigma, né? Tem um senso de coerência, e a gente, a Cruzada,
já fazia um pouco isso, mas assim, uma sementinha, por exemplo, na casa da Márcia, né? Lá na unidade Lacai, porque a salutogênese fala muito, e um senso de coerência que tem nesse conceito é que a criança esteja próximo aos idosos, para que ela aprenda o valor a importância, sabe? E nós né, a humanidade perdeu muito essa coisa da referência do papel importante que tem o idoso, o respeito, né, a origem. Então, isso é só um senso, tá? Porque tem vários. Tem a coisa da espiritualidade, que tem a ver com respeito, e a gente sabe que tem pessoas que passam, hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso, né, Renata? Que as pessoas têm vergonha ou não se sentem à vontade de expressar a crença que ela comunga, né? E isso tudo tem a ver com a saúde. E claro que nós estamos iniciando um trabalho muito interessante, respeitando o tempo dessas pessoas que fazem parte desse núcleo, mas é maravilhoso o que está acontecendo, porque Fantástico. eu tenho aprendido a cada dia. Olha, tá? Você falando me inspirou uma frase. A gente está partindo, né, não só para um conceito de saúde integral, para um conceito de educação integral, mas da gente ver o humano como um todo, né? Não só como um cognitivo, mas também o emocional, o físico, né? E isso está bem refletido, né, no trabalho que a gente faz no Contraturno através dos esportes, o espiritual, como você comenta, e já começando a transição para a Patrícia, a gente falando, né, de um trabalho em que a gente vê o humano, né? A gente se vê como um todo, e também um trabalho em que a gente vê todos os humanos, né? O que eu quero dizer com todos os humanos? A gente, às vezes, fala de um espaço de educação, de uma organização, em que parece que o único foco, a única pessoa que aprende alguma coisa é o beneficiário, né? No caso da gente, a criança, o adolescente. E, na verdade, se a gente cria a intencionalidade de que nas trocas, na nossa relação, no nosso trabalho, todo mundo pode aprender o tempo todo, é só querer, a gente transforma essa organização numa grande organização de aprendizagem. E o mais legal, Patrícia, que eu estou imaginando aqui é o seguinte, quando a gente pensa em educação infantil, né, a gente fala muito em brincar, a gente fala muito em que a coisa seja divertida. E será que isso pode ser divertido e a gente pode brincar também enquanto adultos? Sim. Não só pode, como deve, né, Renato? Talvez falte um pouco isso à nossa sociedade, né? O brincar, o lúdico. E nós estamos na Cruzada justamente num ano onde a gente está falando muito sobre isso, né? O nosso projeto, que ele não começa e termina por si mesmo, a ideia é que ele comece em 2021, mas seja estendido por muitos anos, como um ideal de metodologia e de alinhamento pedagógico da Cruzada, é justamente sobre o brincar. E sobre o brincar em todas as fases da vida, né? Começando pela educação infantil, que de fato tem um peso bastante, um peso no sentido positivo, né? Tem uma abrangência bem grande na Rede Cruzada, né? Está em todas as nossas unidades, mas passando também pelos jovens, pelos adultos, pelos idosos, e sobretudo através de nós que estamos, de alguma forma, construindo esse trabalho, resgatando também esse universo do brincar, porque se a gente não consegue resgatar isso, a gente também não consegue promover isso para os nossos educandos, nossos beneficiários, né? E eu queria aproveitar, o Renato,
para dizer que, em relação ao que você dizia agora, com a Márcia, com a Tânia, eu acho que esse momento faz a gente se sentir jovem aos 100 anos, né? Aos 101 anos. E uma das capacidades de se sentir jovem é se reinventar, né? E eu acho que a gente, pelo menos na área pedagógica, quando eu falo área pedagógica, vai muito além da sala de aula, né? O pedagógico como algo muito mais grandioso do que a sala de aula, que já é um lugar e um território incrível onde a magia acontece. Quando eu vejo a gente se reinventando e pensando que a gente pode fazer mais e que a gente pode fazer melhor aos 101 anos de idade, isso é mágico, né? E passar por esse viés pedagógico no sentido de construir um alinhamento do trabalho pedagógico em todas as nossas unidades e em todos os projetos que nós realizamos, mas principalmente falar do nosso aprimoramento e do aprimoramento e da evolução da nossa própria equipe. Né? Posso fazer Porque uma coisa? se a gente... Claro. De novo, fazer o rodízio. Tânia, muito Olha, obrigado. Antes de você me tirar, eu gostaria só de deixar aqui, né, desejar aí boa sorte para a Patrícia, que vai defender aí o brincar. A gente está encontrando, como ela falou, eu acho que essa renovação está fazendo a gente encontrar a nossa criança também, e isso é muito legal, porque vai contagiar, né? Mas eu queria deixar aqui para você, Renato, no final, se você tiver um tempo, porque você nos desafiou muito, né, nesses 2 anos. Nós fomos muito desafiados, tivemos alguns embates, algumas brigas, né, normal. Mas eu gostaria muito que você, no final, colocasse... Gente, eu estou vendo tanta gente linda aqui, Renata, estou até emocionada. Minha afilhada falando, oi, Dinda, estou apaixonada. Muito fofo. Muito fofo. Eu queria que você, assim, no final, se você tivesse um tempinho, eu queria ouvir você falando como que você está vendo, né, como você está vendo a Rede Cruzada, nós, né, enquanto gestores, mudando de papel, fazendo toda essa... Gostaria que você colocasse a sua visão, como você está vendo a Rede Cruzada se consolidando nessa integralidade, né? Porque você desafiou, olha, mas eu gostaria... Mas eu gostaria muito que você falasse um pouco dessa nossa caminhada, né? Dessa consolidação. Eu vou falar, tá? Então, obrigada, tá? Adorei estar aqui e vou continuar aqui. Não, né? Vou deixar de responder essa pergunta. Tá bom, tá legal. Então tá bem. Agora eu vou continuar com a Isis. Obrigado, Tânia. Tchau, Tânia. Tchau. Deixa eu só achar ela aqui para a gente continuar. Que o nome dela tá com outro nome, tá como Marcos. Então estou procurando Marcos aqui. Ai, cadê o Marcos? Gente, eu não estou achando. Eu vou pedir para que, se a Isis estiver, ela faça a solicitação para entrar, porque eu não estou achando ela aqui. Marcos Lorena, mas eu não estou achando. Rapidinho, ó, tô passando aqui pelo nome de todo mundo. Pode ser que pode ser. Enquanto você está procurando, estou vendo pessoas maravilhosas. Inês, um beijo. Tom, um beijo. Mandando beijo para todo mundo. Estou aproveitando aqui. É isso mesmo. Mas, olha, enquanto a gente tenta incluir a Isis, vamos continuar nessa direção aí do papo
mais pedagógico, né? Como a Tânia lembrou aqui, Patrícia, a gente tem explorado muito, né, o aspecto do livre brincar, né, das coisas serem divertidas, e você chama atenção para, né, capacitação e engajamento da equipe nesse processo todo. Como é que tem sido essa jornada? Então, Renato, eu estou tendo o prazer de fazer parte do núcleo pedagógico, onde participam diretamente as coordenadoras pedagógicas da Rede Cruzada. Eu digo diretamente porque indiretamente participam todas as educadoras, monitoras, enfim, toda a equipe que trabalha diretamente com os nossos beneficiários, né? E nesse núcleo, que eu tenho o prazer de intermediar, de facilitar, nós dividimos basicamente em duas partes, né? Lógico, a gente cuida do alinhamento da operação das unidades, do funcionamento, que tem sido extremamente desafiador. Depois de mais de um ano de atividades paralisadas, retomamos as atividades presenciais e até híbridas, porque ainda temos a atividade remota. Então, fazer isso acontecer de uma forma harmônica e da melhor forma possível exige uma construção coletiva muito bacana que vem acontecendo no núcleo. Mas, para além disso, a gente tem dedicado um bom tempo ao nosso desenvolvimento, ao desenvolvimento profissional, pessoal e profissional desses atores que estão construindo uma nova rede cruzada, né? E que são pessoas que têm uma história na cruzada e que, evidentemente, têm muito a contribuir, porque a gente tem uma história linda, como o Renato disse, a gente vinha fazendo o nosso dever de casa e muito bem, né? Mas que agora a gente tem o desafio de conversar entre as unidades, né? No sentido de harmonizar, de alinhar, de trocar. Essa troca tem sido muito importante, porque a gente tem descoberto coisas incríveis, né? Trabalhos e propostas incríveis que são desenvolvidas numa unidade ou em outra, e que a gente não sabia que acontecia e que agora a gente está ampliando para todas as unidades. Então, tem sido um aprendizado constante. E, ao mesmo tempo, seguindo esse viés do brincar, que é o nosso projeto pedagógico de 2021, mas que pretende ser, na verdade, um pontapé inicial para esse novo modelo pedagógico da Cruzada, tem sido um resgate da criança e do brincar que existe dentro de nós, né? E a gente tem estudado muito sobre isso. Como é que a gente pode fazer com a mesma eficiência, com o mesmo comprometimento, mas de uma forma mais leve, de uma forma mais divertida, não só para os beneficiários, mas para a equipe, né? Porque a gente entende que se a gente se diverte, as chances da gente levar essa leveza para o nosso beneficiário, para o nosso educando, para a nossa criança, para o nosso jovem, ela é muito maior, né? E a gente tem colocado já isso em prática, de certa forma a gente está aprendendo fazendo, né? A gente já tem colocado isso em prática e os resultados são extremamente satisfatórios, né? Porque a gente percebe um feedback muito poderoso das equipes, e em várias oportunidades que nós temos de trocar, a gente percebe isso, porque a pandemia e a tecnologia permitiu que nós estivéssemos juntos enquanto rede em vários momentos. Talvez Isis vá trazer isso para nós através da formação continuada. Eu lembro de webinários, lembro não porque vocês fazem até hoje, né? Eu sei de webinários com 70 pessoas. Sim, na verdade a gente nunca via, é o que a Tânia, a Márcia falou, né? É o lado bom do que aconteceu. A gente não conseguia reunir todas as equipes de todas as unidades numa só equipe Rede Cruzada, né? Era geograficamente muito difícil, porque são 3 unidades no Rio,
mais a unidade da Serra, que é maravilhosa. A gente adoraria ir para lá sempre, mas não era possível, tecnicamente não era possível. Então, era muito difícil reunir. A gente conseguia fazer, quando conseguia, um encontro anual, que era muito mais festivo do que didático, né? Porque era tão bom reunir todo mundo, encontrar os nossos pares. E, de repente, a pandemia nos obrigou a acessar as ferramentas tecnológicas e o que era longe ficou perto, né? Exatamente. E aí a gente pôde, muitas das vezes, conhecer os nossos colegas de trabalho, que nós, muitas das vezes, não conhecíamos, e pudemos trocar experiências, pudemos conhecer mais do que acontecia nas outras unidades, como eu já disse aqui. Patrícia, E deixa eu só pedir uma coisa. Se identificar com isso, né? Tânia, você já pode sair, que aí você já conseguiu entrar. Tá bom. Beijos, tá? Desculpa, Patrícia. Imagina. Manda bala. Não, é isso. Então, assim, de repente a gente ficou perto e essa proximidade que a tecnologia nos proporcionou foi o start para a gente começar a construir um trabalho junto e em plena harmonia. É lógico, não é, Renato, que é extremamente desafiador. A gente está falando aqui, obviamente, feliz com os resultados, mas é um desafio gigante, né? De repente, a gente está trocando com outras unidades, com outros colegas, com outros pares que tinham formas de fazer. Ó, conseguiu. Deu para entrar 3. Renato, eu tô ficando, né? Vocês estão deixando eu ficar. Tânia, mas sabe quem é? A Camila vai ter que entrar. Então, eu sei, me tira daqui, né? Me tira. Eu não sei tirar você. Sabe o que você faz? Você sai da live e volta. Você não quer ir embora, né? A Tânia é melhor. Eu não quero ir embora. Você vai me obrigar a sair da live, né? Tá bom, então. Tá bom. Deixa eu sair da live. Eu quero, mas eu não quero perder um comentário aqui da Andréia. Colocamos o brincar em prática em nossas aulas remotas. Foi gratificante receber o retorno das famílias em vídeo brincando com seus filhos. Isso ilustra, Patrícia, como a gente tem sabido usar, né, a tecnologia para se reinventar e mais, né, para gerar ainda mais coisas boas, mais valor, né, para as famílias e para as crianças. Sim. Deixa eu sair então, gente. Peraí, Patrícia, eu vou sair. Beijo. Sensacional. Olha, isso Tânia é a melhor. Cara da gente, não tá? Tânia é a melhor, realmente. Tânia é demais. Que barato, muito bom. Mas, Renato, esse comentário ilustrou exatamente o que eu vinha falando, né? E é lógico que a pandemia foi uma oportunidade extremamente desafiadora da gente utilizar esses recursos, essas ferramentas, para se aproximar não só uns dos outros, mas das nossas famílias, das nossas crianças, dos nossos jovens. E ler esse relato de uma das nossas colegas é fantástico, né? Muito bom, muito bom. Isis, olha, as dificuldades que a gente tem na vida real, né? E com a tecnologia tá tudo ótimo. A gente estava conversando, né, sobre o transbordamento, né, do nosso trabalho pedagógico com os outros atores da Rede Cruzada, né? E particularmente com a equipe, né? É um trabalho que a gente fala, né, até andragógico. E você tem tido um papel importante, né, nesse colegiado, nessa gestão participativa, de como cuidar de que realmente a gente seja uma organização de aprendizagem. Como é que tem sido isso na sua visão? Renato, antes eu quero falar uma coisa, assim, porque quando você estava falando no início, a gente já vem conversando sobre isso, né? Sobre esse querer, né? Então, acho que tudo passa por esse querer. Você falou, né? Não adianta só saber fazer, poder fazer e fazer, mas é importante querer. Eu acho que isso me move muito na Rede Cruzada, que é o meu querer de estar na Rede Cruzada. Então, assim, hoje, quando eu olho para tudo que está acontecendo, é esse movimento, né? Então, essa integração, quando a gente fala do colegiado, é o espaço
onde todos os núcleos estão juntos, né? Então, a Márcia, a Patrícia, a Tânia, a gente está ali fazendo esse movimento de integração e de aprendizagem, né? Porque a Márcia falou um pouquinho antes sobre isso e a Patrícia deve ter completado, mas eu não escutei porque eu estava sem acesso. Mas, assim, essa questão do aprender com o outro, né? Então, a gente hoje olha para a instituição com uma aprendizagem intencional, né? Então, a gente aprende intencionalmente com o outro. A gente a gente está nesse processo, né? Não é que não tenha, mas está nesse processo de busca, de escuta e de aprendizagem mútua, né? Então, assim, não tem mais aquela que sabe ou aquele que sabe, mas todos estão no processo de aprendizagem. E antes também tinha isso, só que agora é intencional. O que isso significa? Que a gente está na busca dessa aprendizagem. A gente olha e fala assim, o que ela pode contribuir para esse processo, o que eu posso contribuir para esse processo. E aí a gente deixa de ter aquelas lideranças, ou aquelas, como você falou lá no início, aquela divisão tão marcada, né, das lideranças, e passa a ser uma coisa mais fluida, né, que transita, que como está acontecendo, como elas falaram nos núcleos, né, que estão transitando. Vai, fala. Não, é porque você me deu assim uma deixa fantástica para o nosso projeto político-pedagógico, né? Um projeto que se pretende ser colaborativo, ser inclusivo, além de divertido. E aí é a riqueza de quando a gente sai de um modelo de gestão que a gente, né, tem usado isso, né, do poder sobre, né, que era uma estrutura hierárquica em que alguém ditava, né, quais eram as diretrizes e as orientações para se fazer o trabalho pedagógico, para se fazer o trabalho administrativo, para se fazer o trabalho do serviço social, para um trabalho mais horizontal, mais participativo, onde a gente privilegia, inclusive, a diversidade das pessoas e dos saberes, né? Os saberes que estão na ponta, os saberes que com certeza são necessários, que vêm da academia, né, dos estudiosos, e a gente fazer essa combinação disso tudo. Mas aí tem a mágica que você comentou muito bem, né? E que aí eu queria deixar vocês dois super à vontade. É que para isso acontecer, essa aprendizagem toda acontecer e se transformar numa tecnologia, né, pedagógica ou social, tem o querer aí, né? E esse querer, para mim, prescinde da escuta do que o outro quer, né? Vocês acham que a gente vem fazendo esse exercício com as nossas equipes? A gente tem escutado as nossas equipes nos anseios e nas expectativas deles? Olha, Renata, do lugar que eu percebo que a gente escuta o que elas têm para trazer, sabe? Então, assim, quando elas chegam com as demandas ou com falas, né? E a gente pode estar abrindo espaço para essa escuta e elas entenderem que tudo tem relevância, que não tem uma fala menor ou que uma fala inadequada e que tudo faz parte do processo, quando elas entendem que elas podem perguntar o que elas quiserem, né, dentro desse processo de construção de aprendizagem, que tudo cabe quando a gente está nesse processo de troca, né, sem se sentir constrangida ou sem esperar nesse processo de construção, né, sem esperar uma resposta pronta, mas entendendo que a resposta também é delas, né, que elas estão nesse processo, eu vejo como esse caminhar, sabe? E antes de passar para a Patrícia, eu acho que é importante a gente olhar para isso, né, e entender que a gente precisa também, para gerar essa tecnologia da educação e tudo mais, como você falou antes, a gente registrar, né? Então a gente precisa olhar para esse registro, a gente precisa documentar isso tudo, sabe? Porque lá eu lembro da Lia falando, sabe, desse desejo de partilhar, de levar os saberes para outros espaços, né? O nosso saber para outros lugares. Mas agora eu vejo isso mais concreto quando a gente trabalha com essa aprendizagem mais intencional, onde a gente vai fazer o registro disso, a gente vai documentar isso,
e vai estar Muito bom. trazendo isso para essa tecnologia da educação. Muito bom, muito bom. Patrícia, sua saideira. Então, Renato, eu vou muito nessa linha que a Isis trouxe. Eu acho que o querer é muito importante e quando faz sentido é mais fácil querer, né? Eu acho que só faz sentido quando os atores desse processo compreendem o porquê que estão ali, qual a importância de cada um deles no todo. E eu acho que nós estamos vivenciando isso, né? Se eu pudesse resumir, eu diria que hoje nós somos, eu não sei exatamente quanto nós somos, mas 200 pessoas, quase, 200, 150. 150 pessoas em dúvidas, querendo formar uma certeza, né? E eu acho que isso é riquíssimo, é Muito riquíssimo. Eu bom. fico muito feliz de fazer parte desse processo. Agradeço o convite para estar aqui para falar um pouco, né? Um pouquinho do que a gente está fazendo. Eu acho que essa live certamente terá desdobramentos, né? Vai ter Porque é muita coisa muito e a gente assunto. e que quando a gente gosta, a gente quer contar, não é? E eu queria completar a pergunta da Tânia, né? Quando você for responder a Tânia, né, sobre qual a avaliação que você faz desse momento, eu queria que você dissesse, contasse pra gente, se lá quando você chegou, quando você conheceu a Cruzada e criou as suas primeiras expectativas, você, nos seus melhores sonhos, imaginava que nós estaríamos agora nesse momento. Vou ficar aqui acompanhando a live para saber a tua Vou resposta, tirar a Renato. camisa agora. Renato, tá um frio danado, que calor é esse? Tá nervoso? Pois é. Com essas perguntas. Tá ótimo, Patrícia. Tchau, gente, foi Tranquilo. um prazer. Tchau, tchau. Super. Boa noite. Olha, só avisando para o pessoal que a gente vai avançar uns 5 minutinhos, se o Instagram deixar. E agora, né, tá entrando a Camila. A Camila, né, para quem não sabe, né, é a nossa gerente, né, de captação de recursos. E como, Camila, a gente estava falando, né, desse trabalho. Mobilização de recursos, né, Renato? Que seja, você vai explicar isso para a gente. Então, nessa perspectiva, né, da gente estar falando de um trabalho em que a aprendizagem, né, seja extensiva a todos os atores da Rede Cruzada, como é que você vê isso na perspectiva do investidor? Eu me coloco um pouco no lugar do investidor, né, Renato? Eu vou começar aqui falando um pouco da minha história na Rede Cruzada, né? Eu acho que tem uma história um pouquinho parecida com você. Nunca tinha trabalhado no terceiro setor, sempre vindo ali de um histórico de segundo setor, né? E uma amante da educação infantil. E aí, quando tive minha primeira filha 3 anos atrás, isso de fato transbordou, né? E eu falei, gente, eu quero trabalhar com isso. Acho que isso é o meu propósito na vida e eu quero que as pessoas entendam a importância de se investir na educação infantil. E aí comecei a trilhar um caminho e, coincidências da vida, caí na Rede Cruzada, né? Aí junto com você, acho que a Isis caiu. E aí, enfim, comecei aportando o meu conhecimento ali na área financeira, né? Fiquei 1 ano e meio estruturando a área financeira, que é onde eu já tinha uma bagagem profissional. E acho que vem essa questão do aprendizado, né? Quando você trouxe aí o desafio de, Camila, a gente agora precisa de alguém de captação, né? A gente precisa olhar para fora e quer estar junto com a gente. Eu falei, caraca, mas eu não tenho nada. Como é que eu vou ajudar, né? Eu não tenho experiência nessa área, sou nova no terceiro setor, o que é captação? Né? E aí, quando você me pergunta do aprendizado do investidor, eu acho que é um pouco disso, né? Como é que a gente, e até por isso, explicando para quem está aqui assistindo a gente, né? Por que eu te corrigi na hora que você fala captação e a gente hoje trata como mobilização, né? Porque a gente entende que essa área ela não é uma área que está só com o fim de arrecadar dinheiro, né? E arrecadar o financeiro, né? A gente tem um projeto muito maior, que é como a gente mobiliza as pessoas, né? Então, por exemplo, eu tenho o nosso conselho, eu tenho investidores que às vezes não querem aportar um recurso financeiro, mas que a gente entende que podem aportar um outro tipo de recurso, né? E aí não só para a Rede Cruzada, né? E como é que a gente ajuda a transformar também a vida deles, né? Então, quando a gente fala numa ONG de transformação, né? Acho que as meninas já falaram muito aqui, né? Sobre a questão da gente transformar não só os nossos beneficiários diretos, como as famílias e a comunidade. E eu acho que isso transborda também para o nosso investidor, né? Como é que a gente se transforma junto como sociedade, né? Como é que a gente mostra para o investidor
que de fato a gente não está só transformando os nossos beneficiários, mas transformando eles também, né? Eu acho que o Brasil vem passando, né? O Brasil e o mundo vem passando por um processo grande, que agora está num boom, né? Que muito se fala das ODS, né? E do ISD, né? A gente tem uma agenda aí para 2030, da gente cumprir de fato as metas das ODS. Esse assunto tomou pauta. A gente teve uma notícia no Valor na semana passada falando da importância, né, da primeira infância, do investimento na primeira infância para cumprir os critérios de ESG pelas empresas. Eu acho que a gente pega um pouco de carona nisso, né? E como é que a gente transforma todo mundo, né? A gente quer que o investidor que esteja com a gente agora, ele de fato queira também ser transformado pelo nosso trabalho, né? Então eu começo quando você trouxe o desafio de estudar sobre captação, né? Eu acho que meu primeiro entendimento foi entender que a gente está aqui como um facilitador, né? Eu acho que essa ansiedade por ajudar e por transformar as vidas, ela existe muito na sociedade brasileira. Só que por uma questão histórica, a gente não tem isso tão natural, né? Eu acho que cada vez mais as ONGs têm se entendido como ponte para realizar um sonho, né? E como é que a Cruzada não só transforma a vida dos beneficiários, como a gente transforma a vida de quem investe, né? Eu vejo, assim, por alguns casos que a gente teve no ano passado, Fantástico. as pessoas tiveram a oportunidade de estar junto com a gente, às vezes investindo numa ação, numa campanha de bolsa, né? E de cesta básica, e como que isso não transformou a vida dela, né? Como que isso não fez ela se entender como um possível agente de transformação do mundo, né? Então, por isso que a gente fala que a gente precisa mobilizar, né? E não captar. Mais do que pessoas doando dinheiro, a gente quer pessoas se transformando, né? E nos ajudando a transformar. E olha, e nesse trabalho maravilhoso, maravilhoso, Camila, porque o nosso sonho é justamente a gente não fazer distinções e separações, né, entre comunidade, investidor, recurso, colaborador, etc. Porque todos nós, e vocês me escutam muito falar isso, né, todos nós temos muitas coisas para disponibilizar para os outros na nossa mochila, né? Seja tempo, seja conhecimento, seja gratidão, seja dinheiro. E é a soma, né, e a combinação desses recursos que, inclusive, a gente, né, está começando a mudar esse discurso de que, por exemplo, a própria criança e a família, né, que é o nosso foco, né, ela vai aportar também, ela tem que aportar também os seus saberes, a sua disponibilidade. Por quê? Porque a transformação é para todo mundo, como você comentou, né? A gente vem de um mundo em que eu tinha uma suposta solução para um problema de outro. E o mundo não comporta mais isso, né? Muitas vezes a gente acha que alguém tem um problema e a pessoa nem vê isso como um problema. O que a gente tem como é que a gente juntos pode promover uma vida melhor, e vida melhor vai depender da reguinha de cada um, né? Daqui para frente. E aí, juntos, construir possibilidades e escolhas, né? Eu acho isso maravilhoso, porque quando você fala da mobilização, a gente está trabalhando justamente na direção de, por exemplo, né, mobilizar as famílias para aportar no nosso trabalho os saberes, as competências, o tempo, né, que elas têm para fazer o trabalho juntos e ajudar a gente a nos transformar também, né? Muito legal, fantástico. E eu queria poder responder a pergunta, que eu acho que ela é extensiva a todos vocês, né? Nesses 2 últimos anos, né, como é que eu, particularmente, estou vendo esse processo, e se eu imaginava que seria assim, né? Mais ou menos a combinação da Patrícia, da pergunta da Patrícia e da Tânia. Eu sou muito pretensioso, né? Eu acho que eu vou pegar até um chavão, né? Sonho que se sonha sozinho é devaneio. Agora, quando a gente consegue compartilhar e inspirar as pessoas e compor os sonhos de mais e mais pessoas juntos, a gente transforma a realidade, né? O sonho, ele pode se transformar em realidade. E eu acredito, né, numa avaliação que o que a gente tem feito nesses 2 últimos anos é se escutar
escutar os nossos sonhos, escutar as nossas diferentes realidades e ir construindo um sonho que a gente sequer tinha sonhado isoladamente, né? E ver que cada passinho que dá e que cada diferença que faz para uma pessoa já valeu a pena. E eu estou tendo o privilégio do lugar onde eu estou de ver essa transformação acontecer comigo, acontecer com você, Camila, acontecer com os nossos colegas, acontecer com os nossos colaboradores, acontecer no conselho, acontecer na diretoria, acontecer já, né, nas famílias, uma perspectiva diferente, né, do trabalho que a gente vem fazendo. Ou seja, é um começo que eu não tinha imaginado, por mais otimista que eu tivesse sido. Eu sei que essa é uma jornada que não tem fim, né? Como a Patrícia falou, nós somos um jovem de 101 anos, prontinho para mudar e, ao se mudar, mudar o que está à nossa volta. E é isso que a gente está acreditando e é isso que a gente está fazendo e é por isso que eu estou tão feliz com o que a gente tem feito até aqui. E é eu legal quero que você trouxe, agradecer. Renato, só te completando antes de você encerrar, né? Essa questão da transformação, né? Quando você fala, eu lembro muito de uma conversa que eu tive nesse final de semana, até com 3 amigos super próximos, né? Nessa questão de não aglomerar por conta de Covid, né? E eu falei, gente, vamos lá, né? Eu tô aqui com 3 pessoas que são o meu círculo mais próximo de amizade. E aí a gente estava comentando sobre filantropia, né? E eu perguntei, quem de vocês ajuda, né? Ou faz parte de alguma ONG, né? E isso contribui, que seja financeiramente ou em questão de tempo, né? E aí, quando você fala um negócio desse, todo mundo, tipo, nossa, será que eu contribuo de alguma forma? Né? E eu acho que é isso, assim, talvez eu, antes de entrar na Rede Cruzada, eu não tenha sido tocada por essa transformação, né? E eu hoje consigo me questionar, né? Então, eu acho que esse é um pouco do nosso trabalho, né? Como é que a gente cria pequenas sementes que consigam transformar o mundo, né? E aí é por isso mobilizar, né? Eu já estou mobilizada. E aí, automaticamente, eu mobilizo mais pessoas, né? E a gente transforma a sociedade como um todo, né? Que eu acho que é nisso que a gente acredita, né? Maravilha. Olha, eu, assim, aproveitando até a inspiração, né, do que você acabou de falar, o convite que eu faço é que todo mundo que está aqui faça parte proativamente desse trabalho. Vocês vão ser sempre muito bem-vindos para serem transformados e transformarem o mundo, né, num lugar melhor, mais solidário, mais colaborativo, onde a gente se sinta digno e respeitado. Eu vou terminar com uma historinha que me mobilizou muito, e foi um comentário da Tânia. Eu não vou falar o nome do santo, tá? Mas eu vivi uma experiência de que uma vez eu cheguei numa das unidades da Rede Cruzada com uma camiseta, Camila, cheia de nomes de orixás, né, do candomblé. E a pessoa me olhou, tomou um susto e perguntou: ué, pode usar uma camiseta assim aqui na Rede Cruzada? E eu perguntei por quê, né? E, na verdade, é a possibilidade que a gente tem de aceitar e de construir em cima da diversidade. Eu acho que a verdadeira transformação ela só acontece quando a gente se abre para as diferenças e para a riqueza da humanidade, né? E aí, só em saber que hoje eu já posso dizer que nas unidades da Rede Cruzada as pessoas não precisam mais ter vergonha de professar a sua fé, seja ela qual for, a gente já fez a diferença. Axé. Exatamente isso. Amém. Obrigada, Beijo Renato. para todo mundo. Obrigada a todo mundo, gente. Boa noite. Obrigado.